Olá, mulheres lindas, mulheres abençoadas, cheias do poder de Deus. E olha o nosso programa Viva a Essência. Estamos aqui de volta e hoje nós vamos viver a fé. O programa de hoje está poderoso. Nós vamos falar de fé, de milagre, de propósito. E olha, falando também sobre o tema, continuamos o tema sobre o Natal. O que representa o Natal na nossa vida. Então, acompanha aqui, fica aí que eu volto já. Gente, e vamos falar de Natal. O que significa o Natal? Você já parou para pensar essa expressão, o que significa o Natal nas nossas vidas? Eu sei que é muito bom a gente arrumar a nossa casa. Desde os meus filhos pequenininhos que eu faço árvore de Natal, já fiz árvore de tantas coisas, tantos objetos, né? De carrinho, de bonecas. A gente colocar as bolas coloridas, vermelhas, colocar as luzes. É muito bom, gente. Mas o que significa o Natal para você? Será que é só ceia, festas, peru, chester, né? Saladas, doces? O que você tem plantado na sua casa? Realmente, o que significa o Natal para a sua vida? Sabe, eu acho que é tempo de pararmos. Eu sei que nós temos vivido dias tão difíceis, nós temos vivido dias tão desconfortáveis, são tantas, né, guerras em todas as áreas. A gente sabe que as nossas guerras, elas são espirituais. E eu quero dizer uma coisa para vocês, Jesus, ele está voltando, viu? Porque cada dia mais a gente tem visto o amor esfriar entre os irmãos, entre as famílias. E é isso aí, eu quero que você preste atenção o que significa o Natal. Natal é para nos lembrarmos que um dia Deus, ele enviou o seu único filho à terra. Imagina só, se você tivesse um único filho, você daria para toda a humanidade? Deus, ele enviou o seu único filho e falou assim: eu vou enviar o meu filho para que o meu filho ensine e mostre o propósito de cada ser humano na terra. Se você for ver o Velho Testamento, você vai ver toda a história bíblica, né? Que é muito lindo as histórias. Eu fico olhando para os personagens bíblicos assim, poderoso, porque eles viveram o que a gente vive também. E isso é a fé. Fé é a certeza do que a gente não vê, mas a gente espera que vai acontecer. E Jesus, ele foi o próprio milagre na nossa vida. Deus, ele primiciou o seu único filho para colher uma multidão de filhos. Ele plantou um filho e colheu uma multidão de filhos, que sou eu e você. Quantos filhos Deus tem sobre a terra? E o Natal é isso aí, que você possa lembrar que Deus, ele nos ensina o poder da generosidade, o poder da semente plantada, porque para cada semente vai ter uma colheita. Então, tudo que você plantar, você vai colher. Deus, ele plantou um filho e colheu uma multidão. Jesus nasceu na nossa vida, sabe? Ele nasceu naquela manjedoura, não porque ele era pobre, porque o nosso Deus, o nosso Jesus é dono do ouro e da prata, ele é criador de todas as coisas, mas aquela manjedoura representa para mim e para você a simplicidade do nosso coração. Não adianta você ter riquezas, você ter conquistas, bens, se você não tem amor no seu coração. De lembrar que Jesus, o homem mais, sabe, que veio para a terra, né, mais sábio, mais rico, mais poderoso, ele nos ensina a essência da simplicidade, da humildade. A humildade, você viver todos os dias, de você entrar no elevador e olhar aquele senhor de idade ali, precisando de ajuda, e você falar assim: bom dia, senhor, posso lhe ajudar? Isso é o verdadeiro sentido do Natal. É você se colocar na terra como Jesus se colocou. Porque ele falou assim: olha, eu estou indo para o Pai, mas sede meus imitadores, vocês farão coisas maiores do que eu fiz na terra. Então, para mim, o sentido do Natal é essa transformação todos os dias. É você trazer os céus para a terra, você lembrar que Jesus veio, que ele nasceu, que ele cresceu, ele foi criança, ele teve com certeza dores, ele teve desafios, o diabo tentou ele lá no monte, você sabe da história, ele jejuou, Jesus, ele chorou, ele teve todos os desafios que nós temos, mas ele nasceu para vir para a terra, para lembrar para mim e para você que é possível, que milagres acontecem, que a casa pode ser restaurada, que o casamento pode retornar, que o filho pode sair das drogas, que o filho pode sair das prisões. Mas o Natal é isso, é o significado de Jesus na nossa vida. É saber que você, mãezinha, que tem orado pelo seu filho, vai ter milagre sim. Sabe, não tem uma dor maior. Tenho visto tantas mães com os filhos, né, no crime, no meio das facções, e as mães chorando e falando assim: ah, Isabela, eu queria tanto resgatar o meu filho, eu queria tanto que o meu filho saísse das prisões, eu queria que quando ele saísse lá, ele fosse transformado. Gente, mas eu acredito na fé, eu acredito na oração. Então eu quero convidar você a não somente preparar a sua casa, uma mesa, uma ceia, nem que for simples, mas que você possa entender o verdadeiro sentido do Natal. Jesus, ele é amor.
Jesus, ele transforma. Jesus, ele não julga, ele não, sabe, ele não traz tristeza ao coração de ninguém, não. Jesus, ele nos ensina que o verdadeiro sentido do Natal é Ele, o pão de cada dia na nossa mesa. Ele está lá no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar. Invoque o Espírito Santo, invoque Jesus. Todas as vezes que você for sentar na mesa, lembra do Natal, do nascimento de Jesus. Fala assim: Senhor, muito obrigado, porque Deus providenciou o seu único filho, para que o teu filho reinasse na minha casa, reinasse na minha vida. Esse é o sentido do Natal. Não adianta presentes, não adianta ceias lindas, não adianta bolas, né, guirlandas, árvores de Natal, não, adornos. O que mais você precisa entender nesse Natal é o verdadeiro sentido, é Jesus na sua casa, porque Ele está vivo, Ele vive entre nós. Que Deus te abençoe, que você possa ser essa mulher de luz no seu lar, que você possa cuidar da sua casa como uma boa administradora do lar, mas cheia de fé, porque hoje é dia de vivermos a fé. Hoje é dia de resgatarmos essa mulher cheia de fé, que olha para uma dificuldade e fala assim: eu vou me ajoelhar e vai dar certo. Deus vai ouvir minha oração. Sabe, gente, não tem coisa melhor do que você se sentir plena diante de Deus poder ouvir as suas orações. Você pode chamar um pastor, uma irmã de oração, uma profeta, quem quiser para orar, tá? Para te trazer reforço espiritual. Mas você, mulher de Deus, dobre os teus joelhos. Entenda que esse Natal é um Natal de mudança na sua vida. Todos os dias invoque o Espírito Santo. Chame a presença de Jesus na sua casa e fala assim: Deus, Jesus, Espírito Santo, a minha casa é tua. Senhor, eu quero que esse Natal seja diferente. Coloca lá na tua ceia, né, no Natal, canta um hino, sabe, uma música, um louvor a Deus. Fala da história do nascimento de Jesus. Conta a história dos Reis Magos, para que os teus filhos, os teus netos possam ter essa memória afetiva do verdadeiro Natal, de você estar ali em volta à mesa, ou sentada no sofá, numa cadeira, ou até mesmo no chão, mas que você possa resgatar essa essência de Natal. Não diga assim para mim: Isabela, eu não tenho motivo para celebrar o Natal. Você tem motivo sim, por mais que sejam as dificuldades. Mas o maior motivo é o nascimento de Jesus, porque Ele nasceu, Ele morreu e Ele está vivo entre mim, entre você e entre nós. Que Deus te abençoe, continua aqui conosco, que você vai ouvir coisas poderosas nesse programa Viva a Fé. E aí, gente, nós já falamos sobre o significado do Natal, né? Eu acho que você já entendeu o que realmente é o significado do Natal. E vamos pensar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Você já parou para pensar? 2 adolescentes, Maria e José, recebendo uma mensagem que eles seriam pais. Gente, olha, a Bíblia é recheada, né, de princípios poderosos que motivam a nossa fé, que nos ensinam a ter fé. Porque Maria teve fé no que ela ouviu. Sabe, você sabe da história. Um dia, o anjo Gabriel aparece para Maria e fala assim: Maria, você vai ser mãe. Aquele menino que vai nascer aí no seu ventre, o Salvador de todo mundo. Meu Deus, eu acho que Maria, adolescente, não entendeu nada. Mas, sabe, eu acho que todas as mulheres queriam ser Maria. Já pensou você ser escolhida por Deus para gerar um filho, né? Dentro do seu ventre, o Espírito Santo, Jesus ali dentro do seu ventre. Maria não teve relacionamento sexual, ela não teve nenhum conhecimento com Jesus como mulher e homem, mas tudo foi pelo Espírito Santo. E somente quem tem fé, gente, a fé é algo extraordinário. Sabe, o nascimento de Jesus nos fala de fé. Porque se aquela adolescente Maria não tivesse tido fé e tivesse tido obediência, como que Jesus nós poderíamos estar celebrando hoje o aniversário de Jesus, né? Hoje não, né? Esse mês de dezembro, esse tempo que vai chegar a dezembro, que é uma data, né, simbólica para nos lembrar do verdadeiro sentido do Natal. E agora falando especificamente mais do nascimento de Jesus. E aí o anjo Gabriel aparece para ela e fala assim: Maria, se prepara, porque tem um projeto novo na sua vida. E Maria, eu acho que ela recebeu aquilo com tanto amor. Meu Deus, eu ter sido escolhida por Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Maria já sabia das histórias do Velho Testamento, né? Já estava vivendo ali os evangelhos. E aí Maria ter se colocado como mulher de Deus, mulher que traz paz, amor e alegria para o seu lar. Imagina só, nas redondezas, as fofocas. Como assim? Maria não casou, engravidou. Sempre tem gente fofoqueira, né? Sempre tem gente do mal.
Sabe, isso nos ensina a sermos mulheres prudentes, que você possa fechar a sua boca e falar só coisas boas. Nunca fale mal de pessoas, nunca fale mal, sabe, da reputação das outras pessoas, porque você não sabe o que está por trás. E lembra que tudo que você plantar, você vai colher. Existe a lei da semeadura. Essa lei é para os bons e para os maus, né? O sol nasce para todo mundo. E Maria recebe esse projeto dela. Gabriel conversa lá, né? José recebe esse projeto vindo através do anjo do Senhor. E eles começam uma nova história e começam a se preparar. E houve um decreto lá, né? Que eles precisavam sair da cidade e ir lá para a cidade onde Jesus nasceu, em Belém. Eu já pude estar lá em Belém. Gente, é muito lindo, a gente, é muito emocionante. Eu fui a Israel várias vezes e eu pude ver lá em Belém algo assim poderoso, você saber que Jesus nasceu naquelas terras ali. Jesus, ele poderia ter nascido nos hotéis mais chiques daquela época, nas casas mais luxuosas, mas não. Sabe, Deus escolheu uma manjedoura para ele nascer. Que coisa mais linda. E quando Jesus nasce, os pastores vão logo visitar Jesus. A Bíblia diz que os magos levaram um presente para Jesus. E quando a gente vai para a simbologia da árvore, né, depois a gente vai estudar tudo isso, a gente começa a entender que os símbolos, que os objetos, eles representam também a espiritualidade. Eles representam a palavra bíblica nas nossas vidas. Porque, gente, tudo fala, tudo fala. Então, que você possa entender, o nascimento de Jesus foi um propósito, um plano perfeito. Deus, ele tem um plano perfeito para mim e para você. Deus, ele teve um plano perfeito para o filho dele. Então, nós temos um plano perfeito. Às vezes nós fazemos planos, mas o maior plano, o plano mais perfeito é o de Deus para a nossa vida. Que você entenda o verdadeiro nascimento de Jesus, o que significa o nascimento de Jesus. Ele veio... Ele foi colocado ali naquela manjedoura, né? Os pastores adoraram, os magos foram lá também adorar Jesus. Será que você tem adorado Jesus? Será que você tem, sabe, entregue a sua vida repleta para Ele, completamente para Ele? Será que você tem gratidão no seu coração? Como é que você tem sido diante do Senhor? O que você tem ofertado para Ele? Como você tem vivido os seus dias? Que esse Natal você possa fazer uma reflexão do verdadeiro significado do nascimento de Jesus. Jesus nasceu para nos salvar. Jesus, ele viveu tudo aquilo, né? Maria e José passaram por um propósito, passaram por lutas também de acusações, né? Lutas de pessoas levantando falso testemunho deles. Eles eram virgens, a Virgem Maria. Maria não tinha tido experiência com nenhum homem. E Deus, ele escolhe aquele ventre tão abençoado, sabe, tão maravilhoso. Ela não era santa, mas ela era uma grande mulher de Deus. Ela era uma mulher temente ao Deus Todo-Poderoso. Não, Deus não tinha escolhido. Então isso para mim e para você, mulher, nos ensina a sermos tementes a Deus. Que Deus possa nos escolher todos os dias. Lembra de Abraão? Amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Todos os dias eu peço ao Senhor, Senhor, me chama de tua amiga, eu quero ser tua amiga, eu quero ouvir tua voz, eu quero te ver em todos os cantos, sabe? Onde eu olhar para o mar, para o céu, para o sol, onde eu olhar para as dificuldades, que eu possa ver o teu Espírito Santo, que eu possa ver Jesus ali dentro. Porque Deus, ele nos chama a receber Jesus no nosso coração. Sabe por quê? Porque você é mulher que transforma a humanidade. Deus vai te dar poder. Deus tem te dado poder. E você precisa olhar para esse projeto do nascimento de Jesus e entender que esse poder é para você transformar outras pessoas. Os dons que Deus te deu é para você espalhar para outras pessoas. Que esse Natal seja um Natal de luz, de amor, de propósito, que você entenda por que Jesus nasceu na sua vida. Quando nós pensamos na noite de Natal, nós estamos lembrando de um milagre extraordinário. Se você pensar comigo agora, veja comigo, por favor. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então é uma coisa incrível. Por quê? Ah, pastor, eu já vi um filme assim também, não é? Que as pessoas eram híbridas, não é? Pois olha, isso não é novidade. O primeiro híbrido da história foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele nasceu de Maria, mas o fruto que estava dentro dela era do Espírito Santo. O que foi gerado foi do Espírito Santo. Então é algo sobrenatural. Mas imagine comigo, eu gosto sempre de pensar sobre isso, o que Maria teve que abrir mão para ser a mãe do Salvador.
do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ela teve que abrir mão da sua calma, da sua tranquilidade, teve que abrir mão da sua reputação. Você imagine uma jovem, uma adolescente, prometida em casamento a um jovem, e agora ela parece grávida, e ela engravida, e agora, como José vai acreditar nisso? Como que ele vai acreditar que a sua noiva separada, que de repente aparece grávida, foi o Espírito Santo que fez isso? Deus teve que falar com José e mandar um anjo para dizer para ele: olha, em sonho você, aquilo que está gerado em Maria é do Espírito Santo. José, ele planejava deixar Maria em secreto, para que ele não precisasse testemunhar contra ela, porque o testemunho dele levaria Maria ao apedrejamento. E ele disse: eu vou embora, eu não vou testemunhar contra a minha noiva. Mas o Espírito Santo disse: não, você não só vai ficar, como você vai assumir, e como você vai ser o pai adotivo de Jesus Cristo. E nós temos então a Sagrada Família, quando nós temos Maria, José e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, pense comigo um pouco mais. José era carpinteiro, e ele ensinou o seu ofício a Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, as pessoas dizem: não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele que foi lá em casa semana passada ajeitar a porta? Não foi ele que ajeitou aqui a madeira da nossa cama que estava quebrada? As pessoas conheciam Jesus como filho de José, filho do carpinteiro, ou seja, aquele que no dia a dia estava manuseando a madeira e manuseando pregos. Eu não sei se você entende o que está acontecendo com Jesus desde a sua adolescência. Logo no início ele começou a trabalhar exatamente com aquilo que seria a sua morte, que seria o seu fim, entre aspas, o fim da parte humana de Jesus, que ficou na cruz do Calvário. Ele trabalhou a vida toda com prego e com martelo, com madeira. E aí você diz: pastor, eu não estou entendendo. Eu quero que você compreenda que na nossa vida nós temos algumas coisas que nós passamos quase que a vida toda convivendo. Mas eu quero que você lembre de uma coisa: não será o seu fim, porque a cruz não foi o fim para Jesus. A cruz foi o início para que ele pudesse ressuscitar e para que viesse até nós como um Jesus vivo que habita em nossos corações. Aquilo que parece que é a sua morte será a sua vida. Aquilo que parece que foi uma pegadinha do destino, do diabo para matar você, será exatamente aquilo que vai fortalecer você e vai fazer você ter vitória em nome de Jesus. E aí o nosso programa está chegando ao fim. Viva a fé! Meu Deus, que palavra poderosa de Munguba Júnior. Natal. O que significa o Natal, a história de Maria e José, a cruz que não é nosso fim, é o início de todas as coisas, porque Jesus morreu por mim e por você. Então, fica ligado nesse programa Viva a Fé, aproveita todos esses ensinamentos. E eu tenho um convite especial para você. A minha alegria é te receber na Seven Church. Eu quero te convidar a assistir um culto conosco, a estar lá nas celebrações. Nós temos lá no Rodolfo Teófilo a sede, tá? Rua Pastor Samuel Munguba, 732, Rodolfo Teófilo. Os cultos aos domingos, 10 da manhã, 17 horas e às 19h30. Então você não tem desculpa para não estar adorando ao Senhor. Vem conosco, vem nos conhecer. Me chama que eu quero te dar um abraço lá. Vou estar lá no pátio te recebendo. Vai ser uma alegria muito grande. E lá no bairro Guararapes, nós temos na Avenida Coronel Miguel Dias, 1404, o nosso campus Guararapes, Seven Church Guararapes, que aos domingos funciona uma celebração às 17 horas. Nós vamos estar lá também, te abraçando, pastor Rafael, pastor Angélica. Vai ser uma alegria muito grande te receber lá. Não esquece que domingo é dia de adorar o Senhor. É o início da nossa semana, de consagrar as nossas vidas ao Senhor. E eu profetizo uma semana abençoada, cheia de fé, de alegria, de prosperidade. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o shalom de Deus, a paz, a prosperidade, a saúde, a felicidade repouse sobre a tua casa, sobre o teu lar e sobre tudo que você for fazer, sobre todos os seus sonhos, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até amanhã. Te espero amanhã, vem ficar comigo. Deus te abençoe.